कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे 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 नमस्ते भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि देवी काकुभर गदगदयद्वाचा याचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्वटार्ते अस्य प्रसादम् अवदास जनास कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदे अंगस्यामलिविछटा मन्दे कृतेन्द्रे वरं जड्डं जाचुगुरुरोचिषं पट्टम्बरश्रिया बिन्दारण्यनिवासनोदलसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशुलज्जलभुजं ध्यायं स्तुदामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके शिरूपमञ्जरीकरार्चितपादपद्मं गश्चन्दनभुजार्पितमस्तकाय मुदितकनकगौरीपदारविन्दं सन्वयामि सनकैस्तव किं करिष्ये अदाब्जस्तव विना वरदास्वमेव नन्नात् कदापि समे किल देवी जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ट्रांसलेट करेंगे हाँ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल I offer my humble respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj and Nityalila Pravishta simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam
lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtotara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Govinda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakhar Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashata, Shishrimad Bhaktivedanta Slavamana Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishtam Vishnupada Stotarashata, Srila Bhaktivedanta Slandarayana Goswami Maharaj. Minhas reverências também a Nitya Pravishtam Vishnupada, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, a Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Rakshakshidhara Goswami Maharaj, a Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis. Minhas reverências também aos meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. So, you also heard the glories of Srimati Radhika, Radha Mahima. Então vocês estavam ouvindo as glórias de Srimati Radhika, Radha Mahima. And all you spoke very nicely about Radha Tattva, and also offer your Puspanjali, lotus feet of Srimati Radhika. Todos vocês falaram muito bem sobre Radha Tattva e também ofereceram o Puspanjali de vocês aos pés de lótus de Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu, when he met with Rai Ramananda Sangvad, Mahaprabhu very eager to listen about Prem Tattva, Rasa Tattva, Jiv Tattva, Maya Tattva, Bhakti Tattva, everything. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu se encontrou com Rai Ramananda, Mahaprabhu estava ávido por ouvir sobre Radha Tattva, Jiva Tattva, Maya Tattva, todos os tattwas. And according to the requirement of Chaitanya Mahaprabhu, Rai Ramananda, he very nicely explained and step by step how to attain the highest perfection. De acordo com as perguntas do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o Rai Ramananda foi explicando passo a passo como se alcançar a meta suprema. What is the word supreme goal? Qual que é a meta suprema? Who can give answer? Quem pode responder qual que é a meta suprema? What is your supreme goal? Radha Das. Radha Dasa, ser uma serva de Srimati Radhika. Radha Das means? Radha Dasi. Radhika Dasi Jadi. Actually, our aim and object, how to become the matron Srimati Radhika, that is called Manjari Bhav. Então é verdade, a nossa meta suprema é alcançar Manjari Bhava, se tornar uma serva de Srimati Radhika. Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distribute the highest prem. In this Kali Yuga, though jivas are very lower and affected with many kinds of disease and distress. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu deu esse presente inigualável para as almas de Kali Yuga, que são almas que estão afetadas por tantas doenças e misérias. Almas muito caídas, as mais caídas. Kalir dosha nidhe rajan. In this Kali Yuga, everybody is what? False. Not one, thousand faults. Nessa Kali Yuga, as pessoas não têm só um defeito, elas têm milhões de defeitos, é defeito sem parar. Lust, anger, enviousness, jealousy. This is the common of the Kali Yuga jivas. Então as almas de Kali Yuga, elas têm, né, luxúria, raiva, né, muitos defeitos, inveja. But Lord Chaitanya Mahaprabhu, he displayed highest prem, not Vaikuntha prem, not Ayodhya, Dwaraka, Mathura prem. Mahaprabhu displayed for which prem? Braj prem. Even Braj, not Dasa, Sakha, Vatsalya, parental mode. Mahaprabhu, he distributed Braj prem, Gopi prem. Então o Sr. Chaitanya Mahaprabhu não distribuiu esse Vaikuntha Prema, o amor de Dwaraka, Mathura, até mesmo o amor de Vrindavana, ele não distribui necessariamente Dasa, Sakya, Vatsalya, mas especificamente ele distribui... Vaikuntha. Ele não distribuiu Vaikuntha Prema, nem mesmo Ayodhya Prema, Mathura Prema, nem mesmo o amor de Vrindavana,
ele distribuiu, não distribuiu também esse Dasa, Sakya, Vatsalya, Prema. Ele distribuiu especificamente o prema mais elevado, Gopi Prema, Madhurya Prema. And or this Gopi Prema also. And Srimati Radhika, 5 types of Gopi Sakhis are there also. Mas mesmo quando você fala que Mahaprabhu distribuiu Gopi Prema, né? Existem 5 tipos de amigas de Srimati Radhika. And Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Priya Sakhi, and Prana Vrishta Sakhi. Or Mahaprabhu distribute which Sakhi is Vamut? Priya Sakhi. Priya Sakhi and Nitya Sakhi and Priya Sakhi. Sakhi, Nitya Sakhi and Pran Sakhi. That is called Manjari Bhav. Mahaprabhu distributed. Mahaprabhu distribuiu esse, na verdade, porque existem 5 tipos de amigas de Srimati Radhika, né? Sakhi, Nitya Sakhi, Prana Sakhi, Priya Sakhi e Prana Prishta Sakhi. E aí Mahaprabhu distribui especificamente o humor das Nitya Sakhis e Prana Sakhis. So maybe your question will come. So why Mahachaitanya Mahaprabhu? This was the highest prem. In this Kali Yuga, those are completely affected with Maya. Aí você pode se perguntar, por que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi distribuir o prema mais elevado exatamente para as almas de Kali Yuga, que são as mais caídas e mais afetadas por Maya? And before Lord Chaitanya Mahaprabhu, many acharyas, many incarnations of Lord, they also came, they distributed only Vaikuntha prem. Antes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, muitos acharyas também apareceram, mas eles distribuíram apenas Vaikuntha Prema. Ramanujarya. E encarnações também apareceram, e acharyas, mas só Vaikuntha Prema. Sri Sampradaya Acharya Ramanujarya. He also spoke about Vaikuntha Katha. And Sri Sampradaya. Por exemplo, até mesmo o Sri Ramanacharya, que é Sri Ramanujacharya, da Sri Sampradaya, ele falava sobre Vaikuntha Katha, passatempos de Vaikuntha. But Chaitanya Mahaprabhu, he direct gives which prem? Golok Vrindavan, highest prem. Mas Mahaprabhu está dando qual prema de Goloka Vrindavana, o prema mais elevado. For this regard, Narahari Sarkar, he sang Narahari Sarkar. Jadi Gauranga naita, tabe ki hoita, kemone dhoritam de. Jadi Gauranga naita, tabe ki hoita, kemone dhoritam de. Are Radha Mahima Prema Rasa Sima, Radha Mahima Prema Rasa Sima, Jagate Janat ke, Jagate Janat ke, Malo ke janat, ke janat, ke janat. আমার গৌর যদি না আসিত রাধার মহিমা কে জানাত গৌর যদি গৌর যদি না আসিত রাধার মহিমা কে জানাত ও গৌর যদি না আসিত রাধার মহিমা কে জানাত গৌর যদি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ Understand? See Gauranga, if Chaitanya Mahaprabhu would not appear in this Kali Yuga, se o Senhor Chaitanya Mahaprabhu não tivesse vindo nessa Kali Yuga, não tivesse aparecido, who can glorify the highest limit prem of Srimati Radhika? Quem poderia glorificar, quem poderia saber esse amor de Srimati Radhika, que é a expressão máxima, o limite supremo de prema? Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one glorified the last limit prem of Srimati Radhika. Antes do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ninguém havia glorificado, expressado esse limite supremo do amor de Srimati Radhika. Maybe your question will come. What is the last limit prem of Srimati Radhika that Chaitanya Mahaprabhu glorified? Talvez você se pergunte, mas qual que é essa expressão suprema, limite
supremo do amor de Srimati Radhika que Mahaprabhu está glorificando. That is called Srimati Radhika's Dibba Unmad, the transcendental madness, the Radharani's, what is called Madanakha Mahabhava. Então é o Divya Madhudasha, essa loucura transcendental do Madanaka Mahabhava de Srimati Radhika. May you understand or not, I have to speak few words only. Olha, mesmo que vocês não entendam, eu Because preciso this is falar very algumas confidential. palavras. Not so easy to understand. Porque isso é muito confidencial e não é fácil de entender. Milan, Viraha, meeting, separation, meeting going on there. Encontro, separação, separação, encontro. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. See, when Srimati Radhika, she felt frank of separation from Krishna, what kinds of realization coming in his heart? Quando Srimati Radhika está sofrendo em separação, sentindo falta de Krishna, que tipo de coisas ela sente em seu coração? And even Krishna himself can't realize these things. Nem o próprio Krishna sabe o que ela sente no coração dela quando ela está sentindo falta de Siradha separação. prana mahima kidisho banaiva. Sadurjana mudhirma kidisho madhya. Shokkancha mad anubhuta kidisho beti loha. Tad bhavada samajana sajigarva sindhu parenta. The three reasons Krishna appeared in this Kali Yuga in the form of Sachidananda Gaurari, in the three reasons I have explained. Há três motivos, esse verso explica, três razões pelas quais Mahaprabhu, por causa delas, Mahaprabhu veio aparecendo nesse... Krishna apareceu como Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Três motivos. What is the divine love of Srimati Radhika towards me? Então, primeiro, Krishna quer saber qual é o amor que Srimati Radhika tem por mim. That is called Siradha Pranaya Mahima. Então, isso é Shirada Pranaya Mahima, ou seja, ele quer saber qual que é esse Pranaya, esse amor divino, qual é a glória desse amor que Srimati Radhika tem por mim. Pranaya means deep attachment, love and affection. Pranaya significa esse apego profundo, esse amor e afeição. Praspranu Snanu Bandhanam. When lover and beloved have to bind with their love and affection, and that is called pranaya. Pranaya significa quando amado e amante estão totalmente atados, amarrados um ao outro por causa do amor que eles sentem. Isso se chama pranaya. We are using many words, Sanskrit words. Pranaya bandhan, marriage ceremony, English word. But Sanskrit word that is called pranaya bandhan. Então, quando a gente fala assim, cerimônia de casamento, isso é português, mas o sânscrito para o casamento é pranaya bandhan, ou seja, amarrados pelo amor. Because this is also pranaya bandhan, marriage, that is sakya. Então, mas esse pranaya bandhan, que é essa amarra amorosa, é o amor swaki, amor de casal. That is called wife and husband. Marido e mulher. But in transcendental world, pranaya, that is called paramurmur, parakya. Mas esse pranaya, That is transcendental. esse apego amoroso, eles se amarram um ao outro, na verdade, no mundo espiritual tem a ver com parakyabhava, amor conjugal. That is called the praspranu snehanu bandhanam. How they each other deep attachment with their sneha anubandhan, love and affection. Então, é um amor extraconjugal e eles se atam completamente, o amado e a amante se atam completamente com esse amor. Parasparano sneha anubandhanam. Eles se amarram um ao outro pelo amor e afeição. Pelo Love means is your dhangsatya karanopi or dhangsattam. Even the cause will come to destroy, that prem will be never destroy, also increase more and more. O que é o amor? O que é prema de verdade amor? Mesmo que haja uma causa para que ele termine, para que ele acabe, esse amor não acaba, não termina. Em vez disso, ele vai crescer mais e mais, ainda mais. In this material world, not possible, impossible. Nesse mundo não é possível um amor assim. É But impossível. Transcendental was saying this. Praspranu sneha anubandhanam. How the deep attachment to each others. Mas no mundo transcendental isso é possível sim, que eles estão apegados um ao outro e se amarram completamente com esse amor e afeição. Or second, that is called darsana atriptata. Darsana atriptata means taking darshan to each other, they will never satisfied. Taking darshan again and again, again and again. Então, e outra segunda característica desse amor dele, eles sentem darshana atriptata. Significa que eles nunca se saciam ao ver um ao outro. Eles se veem, estão juntos, se veem, mas nunca se saciam, querem se ver mais e mais e mais e mais e mais. Sem parar. Because in this material, everything is what? Limit. Nesse mundo, tudo tem um limite, tudo é limitado. But transcendental world, that is called asima. Asima means unlimited.
Mas no mundo espiritual, as coisas são acima, Understand? ilimitadas, That's called entenderam? Ananta. Ananta means what? No limit, no fathom. Então, Ananta asim. né? No mundo espiritual, as coisas são ananta, né? Elas acima. Ananta é sem fim, é infinito. And English what you call? Infinite. Infinite minus infinite equal infinite. How possible? 1 minus 1, 0. 2 minus 2, 0. But infinite minus infinite equal infinite. Why? Todo mundo espiritual é assim, ilimitado, infinito, ananta. Então, na verdade, geralmente é 2 menos 2 dá 0. 1 menos 1 também dá 0. Mas infinito menos infinito vai dar infinito. Como é possível isso? If you are the students of science, very easy to understand this philosophy. Mas se você estuda ciências, There are no arguments. Why? This is the law, the science law of science. não existe nem assim, você questionar o porquê disso, mas é a lei da ciência, científica mesmo. Quem estuda a ciência sabe que infinito menos infinito é igual a infinito. When you have the students, I asked the teacher, why? 1 minus 1, 0. 2 minus 2, 0. Everything minus. Okay. But infinite minus infinite? Infinite, why? This is the law. No one can give answer. Why? This is true or wrong? Infinite minus infinite equal infinite. Então, quando eu estudava, né, quando já ia school, né? College. Quando eu no college. Então, era na faculdade. Eu perguntei também pro professor, falei, olha, 2 menos 2 dá 0. 1 menos 1, 0. Por que infinito menos infinito é igual a infinito? O professor falou assim, olha, não tem porquê, né? Aceita, essa é a lei. Pronto. Give answer. Why? But there is no why. Bhagavan is what? Infinite and he is called unique and unparalleled. Então não tem como você se perguntar o porquê disso. É porque Deus, Bhagavan, ele é infinito, é único e inigualável. And for this his name is called Ananta. Ananta means what? No Anta, there is no bottom, no limit. Ananta, asim, unlimited, and unique and unparalleled. Então por isso que um dos nomes de Deus é Ananta, né? Ananta. Anta significa o quê? Fim. Ananta, ele não tem fim. Não tem fim, ele é insondável, não tem fim, não tem como limitar, não tem fim. So Krishna name is called, what is his name? Ananta. Then Srimati Radhika is also a same name. What is your name? Just feminine gender, Akaranta, coming. That is called Ananta. Então Krishna é único e inigualável. E Srimati Radhika também tem esse mesmo nome, ela também tem essa qualidade. Então por isso que o nome dela é feminino. Então Ananta Krishna e Ananta Srimati Radhika. These things. So now come, why I am saying these things? When the pranay, love and affection, deep love and affection, there are two things just our Krishnadas Kaviraj Goswami, Rupa Goswami Pad explained. Paraspranu sneha anubandhanam. How they also deep attachment with their love affection. And if the cause will come to destroy, their prem will be never destroyed. Hence, it will be also more and more increase. Então, o Rupa Goswami explica que esse amor, né, tem essa característica específica que é parasparano sneha anubandhanam. O amado e a amante, eles se amarram completamente um ao outro com esse amor e afeição que eles têm. Eles se amarram com esse amor. E outra coisa também é que esse amor, mesmo que tenha uma causa para o amor terminar, o amor não acaba. Ao invés disso, o amor vai crescer mais e mais. In this material world, I love you. Okay, I love you. Then I leave you. Okay, I leave you. Then I hate you. I hate you. Nesse mundo é assim, né? Você fala pra alguém, ai, te amo. A pessoa, ai, te amo. Não, quando você tá com alguém, né? Relacionamento. Aí depois de um tempo, você fala, ai, te odeio. O outro também assim, te odeio também. E depois de um tempo, eu quero te matar. Eu também quero te matar. Then finally you are saying, I kill you. Então, no fim das contas, o relacionamento amoroso termina o quê? Um querendo matar o outro. Eu vou te matar, se não pensar. So, what is the prem? But why I am saying the prem means dhangsatya karana opi or dhangsattam. Rupa Goswami Pad, with the many
definition about love, not one definition. Shila Rupa Goswami dá várias definições de prema e amor. Uma dessas definições é a seguinte: amor é aquilo que, mesmo tendo uma causa para que ele termine, acabe, não. Em vez de terminar, ele vai crescer continuamente. Understand? Vocês entenderam? That prema will be more and more increased. Então o amor cresce sem parar continuamente, mesmo com motivo para se terminar. In this material, not possible. Nesse mundo não é possível algo So, desse tipo. Paraspranu Sneha Anubandhana, how their deep attachment bind with their love and affection. Então, para Parasparana Sneha Anubandhana, eles se amarram, atam completamente um ao outro com amor e carinho que eles sentem. Our second prana, what did he say? Darshane atriptata. Então, a segunda característica desse pranay, desse amor que eles sentem, é Darshane Atriptata. Ou they, seja, ficam, né, eles nunca se saciam de se ver. And they taking darshan, they will be never satisfied to each other. Eles não se satisfazem, não se saciam de olhar um para o outro. Eles querem sempre se ver continuamente. Why? Because Krishna always is what? Never, never, always, ever fresh, newly. Então, por que eles não se saciam de olhar um para o outro, né? Porque, primeiro de tudo, Krishna, a forma de Krishna, ele é cada vez, a cada instante, Krishna está mais bonito, mais novo e mais viçoso. And in this material possible. Nesse mundo é possível alguém assim? When you small baby, young youth, then old age coming. This is the nature of this material world. A natureza desse mundo é o quê? Você nasce, bebezinho, vai ficando criança, cresce, adulto, você envelhece, está sempre mudando, envelhecendo. But transcendental not possible. Always chirajauvanancham. Always what? Ever fresh, youthful form. Mas no mundo espiritual, né? Tira Jovanancha, você está sempre eternamente jovem. Advaitam achyuta anadi ananta rupam. Navajauvanancha. Advaitam achyuta anadi ananta rupam. Addam puranam purusha. Vedesu durlabam adurlabam. Atma Bhakta. Govindam Adivurusam Tamaham Bhajami. Govindam Adivurusam Tamaham Bhajami. There will never, will be never become old. Always a very nice, beautiful, youthful form. Então Deus, Navajauvanancham. Deus, seus associados, eles são assim, né? Deus nunca envelhece, ele está sempre jovem, a forma sempre jovem, cada vez mais jovem e viçosa. In this material world, opposite. And jatasya dhruva mittu dhruvang janamitasya. Gita. Because this is the nature of this material world. And who takes birth, he will be. Mas nesse mundo, o Bhagavad Gita explica, né, que todo mundo que nasce vai morrer. E essa é a natureza desse mundo material. A gente nasce, envelhece, cresce, envelhece e morre. But transcendental world, no one will become old. Mas no And mundo, there are no word of death. no mundo transcendental, ninguém fica velho. Não existe nem a palavra morte. Try to understand. So I am saying that Krishna always what? Manifesting his ever fresh, newly formed. Nava man. Então, Krishna sempre manifesta a sua forma cada vez mais nova, jovem, viçosa, Navayana. In this material world, not possible. Everything's order. Everything's going fast. Past. And 1 second, then going. Then. Então, nesse mundo não é possível, porque nesse mundo tudo vai virando passado. A cada segundo as coisas passam. That is called the arms of the clock. Then second. Every second, tick, 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 going. Você pode ver num relógio o ponteiro do segundo não para, né? Está sempre tic-tac, tic-tac. What is the word? Present. You are saying this word, then automatically it pass. Então, qual que é o presente da sua vida, né? Você fala o momento presente, estamos vendo o presente. Mas, na verdade, quando você fala de alguma coisa, isso já virou passado. O presente já virou passado. Actually, when we deeply analyze in this material, actually no present tense. Se você analisar profundamente, não existe um modo presente, um modo indicativo do presente nesse mundo. When deeply analyze, you can see very sukshma, subtle way you can understand. Then actually no word of present. Just you say one, then going. Second word, then going. Mas se você analisar profundamente, não existe um momento presente, né? O presente não existe, tempo presente, porque quando você fala sobre o presente, já virou passado. Only two tenses we are explain. That is called
past and future tense. Na verdade, existe só o que? O passado e o futuro. But Krishna transcendental world, Krishna is saying, this word is saying, that is called Krishna, always he is called ever fresh, newly. Mas então, That Sanskrit word that is called Navayaman. How possible Navayaman? então Krishna é Nava Navayaman, se explica em sânscrito, que é o quê? Ele é cada vez mais, a cada segundo, a cada momento, ele está mais novo, mais bonito, mais belo, viçoso e jovem. That is called the Achinta Tattva, inconceivable. With your material conception, you may not understand. Isso é algo realmente inconcebível, atinta. Com a nossa cabeça, a gente não vai conseguir entender isso. What is the Achinta Tattva? Inconceivable means is what? Achinta kholuje bhava stang starkeno jyat prakripa parivasa achintasya lakshanam. Upanishad explains. Achinta kholuje bhava stang starkeno jyat. According your material conception, you may not understand. It is impossible for you. Então, os Upanishads vão definir o que é atinta, é algo inconcebível. É algo que não adianta você tentar entender com a sua mente, com a sua cabeça, com a sua inteligência. Você não vai entender, é inconcebível para você. Because that is called beyond of material things. That is called transcendental things. Porque é algo metafísico, algo que transcende a matéria. Então, como você vai entender? É impossível. So now coming in this our subject matter, what is it? Krishna always manifest his ever fresh, newly formed. Então, qual é o nosso assunto, né? A gente está tratando do tema que Krishna, a cada momento, ele manifesta de uma forma mais nova, jovem, linda e viçosa. And the same way Srimati Radhika, she also manifests her ever fresh, newly formed. E olha só, a Srimati Radhika também, a cada momento que se passa, ela está manifestando de uma forma mais bela, jovem e maravilhosa. Both couple, Radha and Krishna. Premier hoy huda huri. The use is word there. Their competition is who can manifest more and more ever fresh, newly formed. Então, e aí fica o quê? Fica uma competição, né? O tema né? Que é tipo uma competição que fica quem pode manifestar uma forma mais jovem, mais linda a cada momento. So for this regard, Radha Pranay Mahima. What is the Pranay Mahima? Glories of Srimati Radhika divine love to Krishna. Então, Pranaya Mahima, Krishna quer saber qual é a glória desse amor de Srimati Radhika por mim. Krishna is thinking this thing, what is that? I cannot understand myself. Krishna fica pensando, o que é esse amor dela? Eu não entendo. Saddho Janamadra, what is my beauty? Sweetness, form. Always Srimati Radhika she is realizing. E, né, Sadhu Janabhuta Madhurima, qual que é essa doçura que eu tenho, que Srimati Radhika está sempre saboreando? Que doçura é essa que ela vem em mim, da minha beleza? Third, Madhur Sokkancha Madhur Kidisa Veti Lobhat. So when Srimati Radhika she realizes my beauty, what kind of realization, anubhuti, feeling coming in his heart? Então, e essa terceira vontade que Krishna tinha de saber é o quê? Quando Srimati Radhika saboreia minha beleza, minha doçura, o que ela sente? Que felicidade é essa que ela sente no coração dela? Quando ela experimenta a minha beleza e doçura. So, for this regards Krishna, he took Srimati Radhika two things, her mood and her complexion. Radhika bhav kanti churi kari Krishna avatirna hoila navadvipe gaura rupa dhari. Então por isso que Krishna roubou duas coisas de Srimati Radhika, pegou duas coisas dela, o humor, né, bhava, e a kanti, né, ou seja, a refulgência, a complexão dela. Made a question, why Krishna stole Srimati Radhika two things, bhav and kanti. Bhav means mood and kanti means complexion. Então por que Krishna roubou essas duas coisas de Srimati Radhika? Por que o bhava, o humor, mas a complexão também, a cor da pele, por quê? Why? Por quê? Maybe question, later I will tell you. Depois eu vou falar para vocês, eu acho que vocês devem estar pensando nisso. Our Goswami is very nicely, especially Gaur Govinda Goswami Maharaj, in his Grantha very nicely and step by step explain why Krishna stole Srimati Radhika's mood and her complexion. Why? Então, o nosso Goswami, especialmente Gaur Govinda Maharaj, ele explica também, né? Especialmente ele vai dizer por que Krishna roubou o humor, mas especialmente a complexão, né? A cor da pele de Srimati Radhika. Por quê? Wife and husband. They are called intimacy. Love and affection. Wife's properties, husband property, there are no difference.
Same thing. Western country different, difficult to understand. But Indian, so for this regard, we understand very, not so easy to understand. Então, para vocês é meio difícil de entender essa questão, sabe por quê? Porque marido e mulher, eles têm uma intimidade muito grande um com o outro, né? Então, assim, a propriedade da esposa pertence ao marido, a propriedade do marido pertence à esposa, eles são tudo junto, uma coisa só. Mas aqui no Ocidente é diferente, né? Então acho que vocês não entendem muito por causa disso também. Radha's things belong to Krishna, or Krishna's things belongs to Radha. Então as coisas de Materádica também pertencem a Krishna, né? As coisas de Krishna também pertencem a Radha. So why Krishna stole Srimati Radhika's two things? Why? Então por que Krishna roubou essas duas coisas de Srimati Radhika? Por quê? Okay, later I will tell you. Just to think this. Depois eu vou contar para vocês. Fiquem pensando nisso. Now our question is coming. I also told in this Kali Yuga Lord Chaitanya Mahaprabhu, he realized these three things and simultaneously he distributed the highest prema to everybody. Então Mahaprabhu ele veio, né? Krishna veio como Mahaprabhu exatamente para realizar, para saber essas três coisas de Srimati Radhika que queria saber e para distribuir esse prema mais elevado para todos. And especially in this song, Jadi Gauranga Nahita Tabe ki hoita Kemone Dharitam De Radhara Mahima Prema Rasa Sima Jagate Janata Ke. Our this question. If Lord Chaitanya Mahaprabhu would not appear in this material, who can glorify the last limit prema of Srimati Radhika? E especialmente essa canção muito importante, né, de Adi Gauranga Nahito, né, que se Mahaprabhu não tivesse vindo nesse mundo, quem seria capaz de saber, de conhecer, de glorificar as glórias, né, do amor, do limite máximo do amor de Srimati Radhika? My same verse I will sometimes sing it. Jadi Narayana Nahita Tabi ki hoita Kemone Dharitam De. Jadi Narayana Nahita Tabi ki hoita Kemone Dharitam De. Are Radhara Mahima Prema Rasa Sima Jagati Janata Ke. Radhara Mahima Prema Rasa Sima Jagati Janata Ke. Gau Puna Puna Narayaner Guna. Gau Puna Puna Oh, Gau Puna Puna Narayaner Guna. Gau Puna Puna Sarala Hoiya Mana. What is the meaning? If Gurudev Narayan Goswami Maharaj would not appear in this Kali Yuga, who can glorify Srimati Radhika's Prem Katha? Então, às vezes eu pego essa mesma canção, né, do Narahari Sagrado e boto o nome de às vezes eu canto a mesma canção e boto o nome de Srila Narayana Goswami Maharaj. Se Srila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva, não tivesse vindo para esse mundo material, quem seria capaz de saber, né, de glorificar esse limite máximo, esse prema katha de Srimati Radhika? This is the speciality Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. Então essa é uma especialidade, né? É uma especialidade do amor de Srimati Radhika. Understand? One hand you are very fortunate. Those who associate with him. Então, quem se associou com o Srila Narayana Goswami Maharaj são pessoas muito afortunadas. Gurudev Katha is topmost. You can listen all our Goswamis Katha, all our Acharya Katha. But when you listen Gurudev Katha, and you realize yourself, what is the Katha of our Gurudev? Você pode ouvir, né, comparar com o Katha de todos os outros, né, Acharya, Guru Vargas, mas você vai ver, se você comparar e ver o Katha de Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, você vai ver, uau, a Katha dele realmente é o máximo. Gurudev, all lecture you can listen. And especially when Gurudev in Mathura, and mostly he also glorified only Srimati Radhika's Katha. And especialmente quando o Gurudeva ficava em Mathura, você pode comparar, né, com as outras aulas e ouvir as aulas gravadas de Mathura, você vai ver que Gurudeva, lá ele praticamente só glorificava Srimati Radhika. And very beautiful. Gurudev Katha is
unique and unparalleled. Harikatha de Gurudeva é único e inigualável. And in the same way, our Gaura Gopinda Goswami Maharaj Katha was. Gurudev himself told, my Katha, Gaura Gopinda Goswami Maharaj Katha, same. E o Mood is same. Harikatha de Shila Gaura Govinda Maharaj também é incrível, né? Na verdade, Gurudeva dizia, o meu Harikatha e o meu humor é igual ao de Shila Gaura Govinda Maharaj. And Gaura Gopinda Goswami Maharaj Grantha you can read, or Gurudev Goswami read. Gurudev Grantha, ne? Read. Same mood, same prem in there. Você pode ler um livro de Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, ler um livro também de Shila Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj. Você vai ver que o livro é como o mesmo, né? O mesmo humor, o mesmo tipo de Harikatha, o mesmo humor. We give respect all our previous acharya, this is true, pranam. A gente, But Gurudev Katha is one. a gente presta nossos respeitos e reverências a todos os acharyas anteriores e tudo, mas Harikatha de Gurudeva é inigualável. So, for this regard, here also saying, Jadi Gauranga nahi ta tabe ki hoi ta kemane dhari tam de Radhara mahima prema rasa sima jagati jana take. Jadi Narayana nahi ta, Jadi Gurudev Narayana Goswami Maharaj would not appear, who can glorify the highest prema of Srimati Radhika towards Krishna? Então, se Shila Gurudeva e Shila Narayana Goswami Maharaj não tivesse aparecido, quem seria capaz de glorificar essa glória do prema de Srimati Radhika mais elevado por Krishna? You read Gurudev Tapmas Grantha, that is called Gita Govinda. Jayadev Goswami's Gita Govinda, Gurudev manifest in Hindi, English. Very beautiful Grantha. Então, vocês leiam esse livro, que é o livro mais elevado de Gurudeva. Qual que é o livro mais elevado de Gurudeva? Na verdade, é um livro de Jayadeva Goswami, Gita Govinda, que Gurudeva apresentou e manifestou em Hindi e inglês também. And some also, I am not taking the name, some Vaishnava, they also criticized to Gurudev. Why Narayana Maharaj manifested this highest Grantha? Não vou citar nomes, mas alguns Vaishnavas, algumas Who pessoas... is qualified to read this Grantha Gita Govinda? Algumas pessoas criticaram o Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj, na época, e falaram: por que Shila Narayana Maharaj manifestou esse livro, Gita Govinda? Por que ele manifestou? Quem que é qualificado para ler um livro desses, né? Then Gurudev replied, must be at least one person, qualified person, to understand Gita Govinda. Otherwise, the world will be destroyed. Então, aí Gurudeva falou o seguinte, palavras de Gurudeva: nesse mundo deve ter pelo menos sim uma pessoa que seja, nem sequer uma pessoa, deve ter uma pessoa que seja qualificada para entender esse Gita Govinda. Se não tivesse essa pessoa nesse mundo, esse mundo seria destruído. You cannot say no, and you cannot say no one, what is called, no one qualified. Você não pode generalizar e dizer que ninguém é qualificado para um livro desse. Você não pode dizer que ninguém é qualificado. Who is qualified, who is unqualified, this you cannot judge. Você não cabe a você julgar quem é qualificado ou não. Then Gurudev told also, if I not manifest this Grantha, Goswami's Grantha, Gita Govindam Grantha, then it will be, people will be forget, they will be not understand. Maybe Sahaja, Sokhi, Vekis, Gita Govinda, they will be read. They can understand this. They are thinking this is the best. Aí Gurudeva continuou falando: se eu não tivesse manifestado esse livro, o livro mais elevado de Jayadeva Goswami, Gita Govinda, na verdade o que acontecia? As pessoas iam acabar esquecendo, ou então depois elas iam acabar, por exemplo, lendo o Sahaji Sakibeks, iam manifestar também um livro desses, né? Eles iam manifestar, as pessoas iam ler do Sahaji Sakibeks e achar que essa é a melhor tradução que tem. Even Gita, Srimad Bhagavad Gita, many devotees, our Sangha, they also complain. Gurudev, this Gita is the English. Little bit, what is called? High qualities. Or their Gita is a little bit simple, people can read. Gurudev will say, this is my qualities. I cannot change my status. Read Gurudev audio. You know how to say to the others Grantha, Ras Grantha. Even Srimad Bhagavad Gita, Gurudev told no. I cannot change my standard. Então, e também se o Shila Gurudeva não manifestasse o Gita Govinda, essa palavra dos Goswamis também ficaria perdida. E outra coisa também, até mesmo o Bhagavad Gita, Shila Gurudeva e Shila Narayana Goswami Maharaj, né, algumas pessoas, até mesmo da nossa própria Sangha, ou então também devotos, outras pessoas do Sahaji Sakibeks, vieram também falar com o Gurudeva, né? Como que, nossa, seu Bhagavad Gita é muito elevado, meu Deus, é muito elevado esse Bhagavad Gita. Né, os outros Bhagavad Gita são mais simples, mas esse seu Bhagavad Gita é muito elevado.
Aí o Gurudev falou assim, eu sou assim, o meu padrão é esse, nível alto mesmo, e não mudo isso não. So try to understand. And Gurudev, when the glories of Gurudev, you have to understand. And what is his heart? What he is giving to us? Maybe today not understand, maybe one day you will understand. Então, que falar de outros livros, né? Se até o Bhagavad Gita tem esse padrão tão elevado. Então, o que o Gurudev está dando pra gente? O Harikata de Gurudeva, o humor de Gurudeva, né? Nem todo mundo consegue entender. And for this regard, all Gaudiya Vaishnavas, and even in Braj Academy, they also gave Gurudev the title. What title? Yoga Acharya, Yogacharya. Então, o amor mais elevado, né? Então, até por isso que grandes, né? Inclusive as pessoas da Braj Academy, que são pessoas muito, né, lá de Vrindavan, os Vrajavasis, deram para Gurudeva o título de Yuga Acharya. Why they gave this title? Why not others? Por que deram esse título especificamente para Gurudeva e não para outras pessoas? Therefore, this is the Gurudev and speciality. This. For this regard, Brajavasis, they realized. Porque essa é a especialidade de Gurudeva, né? E os Vrajavasis, eles se deram conta dessa verdade, por isso eles honraram Gurudeva com esse título. So now coming this, for this regard, just I also explain the Radha Tattva we are going to discuss this. And this Chaitanya Mahaprabhu, he gives the highest prem to everybody. Então a gente está indo falar desse, a gente está falando sobre Radha Tattva, por isso que eu vim falar aqui de Gurudeva. Então o Mahaprabhu está dando esse prêmio mais elevado para todos. And in America, some devotees and Sai Maharaj disciple, they asked to Gurudev, why Chaitanya Mahaprabhu is the highest prem to the conditional soul, what is it called? Lower and fallen soul. Why? Então uma vez nos Estados Unidos, os discípulos de Srila Swami Maharaja perguntaram para Gurudeva, por que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está exatamente dando o prêmio mais elevado para os mais caídos? Then Gurudev, very nice answer Gurudev told. Gurudeva deu But the perfect question or perfect answer. Então Gurudeva deu uma resposta maravilhosa. Era tipo, foi a pergunta perfeita e a resposta perfeita. Then Chaitanya Mahaprabhu asked the disciple of Sai Maharaj, well, who is Chaitanya Mahaprabhu? Gurudeva é assim mesmo. Aí Gurudeva perguntou para esse discípulo de Srila Swami Maharaja, vamos lá, quem é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is the Prem Purushottam Avatar. He is called the incarnation of divine love, Prema Purushottam Avatar. Krishna is called Lila Purushottam Avatar. Ramchandra is called Marjada Purushottam Avatar. Marjada Purushottam Avatar, Lila Purushottam Avatar. Chaitanya Mahaprabhu is called Prema Purushottam Avatar. Porque o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele Prema Purushottam Avatar, diretamente, né, a expressão de Deus que está dando esse amor divino, né? Especificamente o amor divino. Então o Senhor Ramachandra, ele é Marjada Purushottam Avatar, essa expressão, essa encarnação de Deus que vai seguir todas as regras e restrições da sociedade. E o Senhor Krishna é Lila Purushottam Avatar, é a forma de Deus que vai executar doces passatempos, especificamente. So Chaitanya Mahaprabhu is called the embodiment of Prema Purushottam Avatar. So what will give? Prema, he will give highest prem. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele é Prema Purushottam Avatar, a encarnação do Prema, esse amor divino. Então o que mais que ele poderia dar? Ele vai dar Prema para todo mundo. Everybody giving donation according to their capacity. Que as pessoas vão dar as coisas ou doações de acordo com a capacidade que elas têm de dar alguma coisa. This is true. Não é verdade? But we have unlimited prem, he is giving, they take this. Mas se alguém, imagina alguém que tem prema, muito amor divino, ilimitadamente, ele vai dar para todo mundo. Toma. Understand? Entenderam? But Chaitanya Mahaprabhu, he is called the Udarjamay and Avatar. Udarjamay Bhava. Udar means what? Who is completely what? What is called? Generous. And magnanimous. Então, Mahaprabhu, ele é Audarjamay Vigraha. Audarya significa que ele é totalmente generoso, compassivo, generoso, magnânimo, dá para todo mundo mesmo. Understand? One person is Mayar, giving maybe little bit something. Então, quem é assim avaro, né, pão duro, vai dar assim só um pouquinho. Or who is called them? What is called? Generous. And what is called? Magnanimous. He will give everything, take this.
Mas uma pessoa que é magnânima e generosa, ela vai dar tudo. Toma, toma. So Chaitanya Mahaprabhu also he is called Audarjamay and Bhagavan. Audarjamay Purush. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele é Audarjamay Bhagavan Purush, que é o que? Ele é exatamente essa personificação de essa forma de Deus dotada de muita, muita, muita compaixão, generosidade. You try to understand. Krishna he is called Madhurya. And Chaitanya Mahaprabhu is called Audarjamay Purush. Udar understand? Magnanimous. Open everything, take these things. Understand? Coming, take this. This is not mine. Take this. Então, assim, Krishna, ele é proeminente na madura, doçura, mas Mahaprabhu é proeminente nessa audária. Sabe o que é audária, né? Então, essa compaixão, assim, suprema. Então, imagina assim, uma pessoa... Perdão, falei errado, gente, de novo. Generosidade suprema, generosidade. Audária significa generosidade. Então, ele tá dando tudo pra todo mundo. Tá dando tudo pra todo mundo. Isso aqui não é mesmo, assim, vem uma coisa pra ele já dá. Toma, toma, todo mundo leva tudo. Abre as comportas, leva, toma tudo, leva tudo. Listen, for this regard, Gaura Goswami Maharaj was same thing. But why Chaitanya Mahaprabhu raised his hand, right hand and left hand down? Why? Então, o Gaura Govinda Goswami Maharaj explicou isso uma vez também, maravilhosamente. Por que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está com uma mão para cima e outra para baixo? Because Chaitanya Mahaprabhu, that means Krishna, taking the prem of Srimati Radhika and tasting. And then it's very sweet. Take this. Ele está com a mão para cima porque ele está provando o prema de Srimati Radhika. E com a outra mão ele já está dando. Ó, toma, gente, toma aí também. You understand? Because this... Who will give me? Take this. This is not mine. Take this. No. Então, você nem sente que a coisa é sua. Chega pra você e você já toma. Toma, não é minha, né? Então toma todo mundo. And some people they also are giving and keeping in his pocket and giving some. But Chaitanya Mahaprabhu look taking Radha Prem. Actually this Prem is whose Prem? This is not Krishna. It is whose Prem? Srimati Radhika taking this. Take this. Então, porque tem gente que recebe alguma coisa e guarda pra si, né? Mas Mahaprabhu não, ele, porque não é dele mesmo, né? De Srimati Radhika que ele tá recebendo. Então ele tá recebendo, mas não é meu, então ele já dá pros outros. Ele recebe, prova, toma pros outros também. Então todo mundo. Understand or not? Entenderam ou não? Why so Padre Gurudev gave this perfect answer. The Chaitanya Mahaprabhu Prema Purushottam Avatar. Do you understand? Listen, Gurudev. General any minister will come, who will give donation something. But is the Prime Minister will come, if the, what is called? And President will come, how much give donation? You can understand. This is the rules. You understand what I am saying? Listen. Just I explain. Here is flood. Then general minister, maybe what is called? Any member, government member coming. General member coming. He gives some his donation from the government. Limit. Understand? If the minister will come, he will give more. If the president, prime minister will come, give more. If the president will come, he will give what? And give more. Because his fund is there. And everybody's fund not equal. And prime minister fund, different minister fund, difference. You may understand, no, just I am speaking. Então imagina que aconteceu uma calamidade, tipo uma inundação, uma enchente num lugar, as pessoas estão passando por várias calamidades, a população está sofrendo por algum motivo, e aí vem pessoas, um ministro vem, ou uma pessoa de um membro do governo vem para ajudar aquela população que está sofrendo daquela calamidade, aquele problema. E aí esse ministro, ele tem, cada ministro ou cada pessoa com posto no governo vai ter um fundo de verbas específico para o seu cargo. Então o ministro, por exemplo, ele tem um fundo de verbas X. Ele só vai poder dar talvez assim um pouco para aquela população, vai poder transferir tanto de verbas para ajudar aquela população que sofreu com uma calamidade natural, uma catástrofe natural. Mas então imagina se um ministro que é um posto mais elevado, ou então uma pessoa num posto mais elevado vem.
vai dar mais, vai ter, é porque ele tem mais verbas para ele, né? Que ele consegue administrar, então ele vai jogar mais verbas para ajudar aquela população. Agora imagina se o primeiro-ministro ou o presidente vem naquela área para ajudar aquela população que está carente ou precisando de ajuda. O presidente tem, né, ele tem muitas verbas que ele pode administrar e vai mandar muitas verbas para ajudar aquela população. So now, actually, this why I am saying this? Actually, this is the Gurudev Katha. This is Gurudev is saying Chaitanya Mahaprabhu is called Prema Purushottam Avatar and Audarjamay Vigraha. Is the embodiment of magnificent and magnificent. For this, he is giving everything for him. He did not discriminate. Here this verse, Hano Avatare Vicharna Karila. In this incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he did not discriminate who is qualified or unqualified. Jare dekhe tare dhan prem bilaya. Whoever come in front of me, he is giving. Take this man. Então, por isso que Gurudeva falou, né? Não é a minha resposta, é de Gurudeva. Gurudeva disse que Mahaprabhu é Prema Purushottam Avatara, né? Essa encarnação do amor divino mesmo de Deus. E também ele é Audaramai, né? Ou seja, ele está Vigraha, Audaramai Vigraha, a personificação da generosidade. Então, ele está dando para todo mundo. Ele dá tudo, ele dá tudo. Ele não discrimina também. Discriminação nenhuma. Ele dá para todo mundo mesmo. Qualquer pessoa que aparece na frente dele, ele dá. Toma, toma, toma tudo. You understand? So for this, actually this prem is, whose prem? Chaitanya Mahaprabhu distributed. Krishna? Radhika prem. Então ele não, sem ver se a pessoa era qualificada ou não, sem discriminação, ele deu para todo mundo. Mas na verdade ele estava dando o quê? O amor de Srimati Radhika. And this is, for this regard, this verse explained this way. Jadi gauranga naita tabe ki hoita kemane dharitam de radhar mahima prema rasa sima jagate janatake. Gav puna puna ena Madhura Binda Vipina Madhuri Pravesa Chaturi Sar Brajara Juvati Bhavera Bhakati Sakati Hritakar. Vrindavan Mahima, who can glorify? Chaitanya Mahaprabhu. And especially who glorifies Radha Kunda and Sam Kunda? Chaitanya Mahaprabhu. And when Chaitanya Mahaprabhu came to Vrindavan, Radha Kunda asked the people, I heard Srimad Bhagavatam, here Radha Kunda Katha. Samkunda. Where is Radha Kunda, Samkunda? Even Brajavasi, they did not give answer. They don't know. I don't know where is the Radha Kunda and Samkunda. One old person who was sitting there, he told, here are the two pond. One is called Gauri Khet, another is called Kali Khet. And in the field, paddy field, understand? Rice field. And two ponds are there. One is called Gauri Khet, another is called Kali Khet. They don't know what is Radha Kunda Samkunda. Mahaprabhu himself took bath in Gauri Khet. And Mahaprabhu, this is Radha Kunda. Then Chaitanya Mahaprabhu took bath in Kali Khet. And this is Samkunda. So who manifested Radha Kunda Samkunda? Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Sundar. Então o que acontece? O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu é que foi glorificar e estabelecer também Vrindavana Mahima, a glória de Vrindavana. Especificamente também a glória do Radha Kunda e do Shama Kunda. Na verdade, depois que Krishna fez passatempos, né, 5.000 anos atrás, esses locais de passatempo estavam perdidos, né? Quando o Mahaprabhu chegou em Vrindavana, ele perguntou para as pessoas onde que é o Radha Kunda e o Shama Kunda, ninguém sabia dizer. Né? Tava todo mundo, não sei. Só que aí teve um senhor que era um Brajabasi, né, uma pessoa que já era mais velha, e falou assim, olha, eu não conheço o Radha Kunda e Shama Kunda, mas eu sei que ali tem, tem aquele arrozal ali, onde tem a plantação de arroz, tem um açude ali que é claro e outro açude que é escuro, né, o Goriqueta e Cariqueta. E aí, ou seja, tipo lago, assim, né, tipo um açude assim, inundado assim, e aí Mahaprabhu foi e tomou banho no Goriqueta, falou, aqui é o Radha Kunda, e depois tomou banho no Cariqueta, falou, aqui é Shama Kunda. Então, assim, o próprio Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu, descobriu o Radha Kunda e o Shama Kunda. And Mahaprabhu himself glorified Radhar Mahima Jano Kundere Mahima. Himself Chaitanya Mahaprabhu, Radha Kunda is non-different from Srimati Radhika. E o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou isso, que o Radha Kunda não é diferente de Srimati Radhika. Actually, Srimati Radhika's prema manifested in that. That is called Radha Kunda. Então, é a manifestação do prema de Srimati Radhika, o Radha Kunda. And especially our Goswami, Raghunath Das Goswami, Bilap Kusumanjali Granth. How did he bhajan and sadhana day and night crying for Srimati Radhika's and mercy, Radha Kripa. Especialmente Srila Raghunath Das Goswami, como que ele fez seu bhajan e sadhana nas margens do Radha Kunda e todo dia chorando, implorando pela misericórdia de Srimati Radhika. You read this book, Sanyam Dasakam Grantha.
I wrote this. Then you understand what is the glories of Radha Kunda. Então leiam esse livro que está aqui em português também, Swanyamdashakam, que foi escrito por Shila Gurudev aqui, ele falou, foi escrito por mim esse livro, Swanyamdashakam, que esse livro vai o quê? Vai dizer, né? Você vai entender, se você ler esse livro, você vai entender quais glórias do Radha Kunda. And you have to read this book, then understand what is the glories of Srimati Radhika. The Radha Kunda and Srimati Radhika is same. Então vocês devem ler esse livro para entenderem qual é a glória de Srimati Radhika, né? O Radha Kunda e Srimati Radhika são iguais. Raghunath Das Goswami day and night perform bhajan and sadhana on the bank of Radha Kunda. E Shri Raghunatha Das Goswami dia e noite fez seu bhajan e sadhana nas margens do Radha Kunda. And even Raghunath Das Goswami completely absorbed in Viraha mood. Then Srimati Radhika herself also had, and what is it called? Said, and on his head with her bell sari. Então vocês podem ver aqui na capa do livro, é um desenho feito pela Nanda Pradendi, que é o que? Vai mostrar o quê? Que quando Raghunath Das Goswami fazia seu bhajan e sadhana nas margens do Radha Kunda, sem se importar com o calor, com a circunstância, estava muito quente, a própria Srimati Radhika veio e fez uma sombrinha com o véu dela para proteger Shri Raghunath Das Goswami do sol. And Ekonistha, one pointed with Srimati Radhika. Raghunath Das Goswami bhajan, one pointed with Srimati Radhika. Radhika Nistha. Shri Raghunatha Das Goswami é totalmente focado, unidirecionado, leal apenas a Srimati Radhika. Different Acharya Goswamis, they also manifested different Nistha, but different their philosophy. But Raghunath Das Goswami, one thing, only one pointed with Srimati Radhika. For this regard, Raghunath Das Goswami, he performed bhajan sadhana only the bank of Radha Kunda. Então, diferentes Goswamis manifestaram diferentes filosofias, ou então Nishta, firmeza em certas, né, personalidades ou práticas diferentes, mas Shri Raghunatha Das Goswami mostra que ele, como ele tem Nishta, firmeza totalmente apenas em Srimati Radhika. Por isso que ele também fez o bhajan e sadhana dele apenas, exclusivamente no Radha Kunda. Raghunath Das Goswami wrote there, Asa bharyam mudya sindhu mayi kathanchit kala mayati jalitak sampratintam tanchet kripa mayi kripang vidhatsa naiva king me baruch bakari napi. The purport about this verse, when Raghunath Das Goswami completely absorbed and one pointed Srimati Radhika and crying. And then Krishna himself came and Krishna told, Hey Raghunath, I am very pleased with your heart of stage. I can give blessing to you, benediction to you. Raghunath Das Goswami, what did he say? Bakari napi, hey Bakari Krishna. Bakari, understand? Who killed Bakasura? Big cheater. Chalo. I don't want your mercy. Bakari napi. If Srimati Radhika will not give mercy, so what is the meaning of your mercy? I don't want your mercy. Então, esse verso de Shri Raghunatha Das Goswami, ele diz para Krishna, porque Raghunatha Das Goswami fazendo bhajan e sadhana severos, né, muito forte, Krishna apareceu para ele e falou, Raghunatha, quero te dar uma bênção. Aí Shri Raghunatha Das Goswami fala, Krishna, você que matou o demônio Bakasura, você é um enganador, um trapaceiro, não quero saber de você não. Sem a misericórdia de Srimati Radhika, a sua misericórdia não importa para mim. So say, what is sloka I told? Asha Asa bhari amrita sindhu mayi kathanchit kala mayati chalita gamitam samprati tanchet kripa mayi kripang vidhasya naiva king me pranij varuru bakari napi. Maybe thousand births, I will feel separation from Srimati Radhika. If Srimati Radhika will not give mercy, I don't want mercy of anyone. Então eu posso até estar sentindo separação, falta de Srimati Radhika, ficar assim por milhões de anos, esperando ela dar misericórdia para mim. Mas sim, se eu não receber a misericórdia dela, não importa, eu não quero a misericórdia de ninguém. Só vou ficar esperando a dela. Dhruva, Prahlad, they took mercy from Krishna Narayana. Dhruva e Prahlada receberam a misericórdia de Narayana, né, Krishna. And Pandavas also, same category. But Raghunath Das Goswami, what is saying? Moli, I don't want mercy of Krishna. Então os Pandavas também, né, receberam a misericórdia de Krishna, estão nessa categoria. Mas Raghunatha Das Goswami fala, eu não quero saber a misericórdia de Krishna sem a Dhyana. Radhaika Nistha. Raghunath Das Goswami established his bhajan Nistha, Radha Nistha. Então Raghunatha Das Goswami estabeleceu o seu bhajana Nistha, né? A firmeza do bhajana dele, era do que a adoração dele em Srimati Radhika, Radhaika Nistha. You read Manasiksha, Raghunath Das Manasiksha.
Madhisanante Madhvinchandra Braja Brineshwarim. Madhisa means my Samini mistress. Who? Only Srimati Radhika. Então vocês podem ler no Mana Shiksha, né, também composto por Shilaravana das Goswami, que ele vai dizer Mad Isha Natate Varajapinachandra. Vai dizer quem que é Mad Isha, minha senhora, minha mestra, minha dona é Srimati Radhika. So I am saying because Raghunath Goswami in his bhajan, though he is what is called Rati Manjari, eternal associate to Srimati Radhika, but in human being Lila, Manav Lila, Sadhak Lila, and he is showing to us how to Radha Nishtha. Então, Sharagonata das Goswami, né, ele é assim uma Rati Manjari, né, uma Manjari de Srimati Radhika, mas na sua forma como um sadhaka, ele está mostrando pra gente como ter essa Radhaika Nishtha. One day I told Srimati Radhika 3 types of Sakhis, Krishna Nishtha, Radha Nishtha and another Ubhay Nishtha. Então, outro dia eu falei, né, que Srimati Radhika tem 3 tipos de amigas, né? Krishna Nishtha, que as mais inclinadas a Krishna, com amigas de Srimati Radhika inclinadas a Krishna, Ubhay Nishtha, que amam os dois, tanto Radha quanto Krishna igual, e Radha Nishtha Sakhi, que são as Manjaris. Krishna Nishtha Sakhi, that is Binda, Bindarika, Dhanishta, they are called Krishna Nishtha Sakhi. Vrinda, Vrindarika e Dhanishta são amigas que estão na categoria de Krishna Nishtha Sakhis. They serve also Krishna, Srimati Radhika, because Vrinda Devi's service are unique and unparalleled, this is true. But her Nishtha inclined towards Krishna. Então elas servem a Srimati Radhika também, claro, o serviço de Vrinda Devi é único e inigualável, mas elas são leais a Krishna. A Lalita, Ashta Sakhis, 8 Sakhis, Lalita Vishakha, Lalita Ashtakam. We also discuss these things. And also 8 Sakhis, Lalita Vishakha, they are love and affection with both Radha and Krishna. For this they are called Ubhay. Ubhay means both. They love both Radha and Krishna. And but they are also some inclined to Srimati Radhika. Então, as 8 Sakhis, amigas, né, Ashta Sakhis, Lalita Vishakha, a gente comentou no Lalitastakam, que é o que? Elas são Ubhay Nishtha Sakhis, elas são leais ou têm essa Nishtha, firmeza aos dois, tanto a Radha quanto a Krishna. Só que, algumas vezes, elas realmente mostram, na verdade, mais inclinação, um pouquinho mais a Srimati Radhika do que a Krishna. Because Lalita Vishakha, sometimes they also acting the role of independence heroine, Naika. É porque às vezes Lalita e Vishakha, elas também fazem o papel de uma heroína independente. And Swatantra. Sometimes they also meeting with Krishna. Então, The Lalita Katha I told you. Às vezes também elas se encontram com Krishna separado, né? Eu contei naquela história de Lalita, lembra? Jhula Jhule, Lalita, Krishna. Tipo aquela, né, que Lalita estava no balanço, aquela história. But Manjari, they are only one point of Srimati Radhika. Mas as Manjaris são unidirecionadas e focadas em Srimati Radhika. They can serve to Krishna under guidance of Srimati, but they are always one pointed with Srimati Radhika. Radha Meri Samini, मैं राधिनी को दास जन्म जन्म मोय दियो वृंदावन को. Srimati Radhika says my mistress. Her birth after birth, I will be her medicine. Então elas podem até servir a Krishna, mas a lealdade e a firmeza delas total é apenas como Srimati Radhika. Srimati Radhika é minha senhora, minha dona, minha mestra, e vida após vida eu só quero ser o servo dela em Vrindavan. What will say? Even all the even opposite party, antagonistic party, who? Chandravali, she also glorifies Srimati Radhika. De falar de outros, né? Até mesmo o grupo contrário a Srimati Radhika, o grupo rival, que é quem Chandravali, até mesmo ela glorifica Srimati Radhika. Because Radhika's qualification is unique, what is called? Unique and unparalleled. Asim Ananta Ocean. Então, porque as qualidades de Srimati Radhika são únicas, inigualáveis, infinitas, insondáveis. Prabodhananda Saraswati Pad, he quoted one verse. Srila Prabodhananda Saraswati, ele citou um verso. That is called Sapta Sindhuvati Gunavati Srimati Radhika. Srimati Radhika's qualification is like 7 oceans. Not only one ocean. How many? 7 oceans. Então, Srila Prabodhananda Saraswati citou esse verso que vai dizer Sapta Sindhu Gunavati Srimati Radhika. Cada uma das qualidades de Srimati Radhika não é como um oceano, é como 7 oceanos. Cada qualidade tem 7 qualidades que são como 7 oceanos. Listen, I am writing this book also. E eu estou escrevendo um livro sobre isso, hein? Sapta Sindhuvati Radhika.
Vaidagdha Sindhu Anuragai Rasaika Sindhu Vatsalya Sindhu Atisandra Kripaika Sindhu Lavanya Sindhu Amrita Chavirupa Sindhu Siradhika Spuratu Hriday mein Keli Sindhu. Srila Prabhupada Saraswati Pad glorified about Srimati Radhika's qualification. 7 ocean. Sapta Sindhuvati Srimati Radhika. Shri Prabhupada Saraswati, perdão, glorifica as qualidades de Srimati Radhika, essas 7 qualidades que ela tem, que são como 7 oceanos. 7 oceanos. Now almost 9:30. Maybe tomorrow we'll discuss. You why? This is why? Srimati Radhika, she is called Sapta Sindhuvati. Então, já está tarde, 9h30, né? Amanhã a gente tem, quem sabe a gente fala sobre isso amanhã. Por que Srimati Radhika é chamada de Sapta Sindhuvati? Ou seja, com essas qualidades que são como um oceano, 7 oceanos de qualidades. Krishna's innumerable qualifications, but he has 64 qualifications. Tá, Krishna tem inúmeras qualidades, mas especialmente 64. But Krishna has also 4 extraordinary qualifications. Mas Krishna tem 4 qualidades extraordinárias. That is the Rupa Madhurya, sweetness of his beauty. Rupa Madhurya, a doçura da sua beleza, bela forma. Lila Madhurya, sweetness of his divine pastime. Lila Madhurya, a doçura dos seus belos passatempos. 3, Prema Madhurya, sweetness of his divine love. Prema Madhurya, né, a doçura do seu amor divino. Or 4, Venu Madhurya, sweetness, the sound of his flute. Venu Madhurya, a doçura do som da sua flauta. Govinda Venu Dhani, the sound of the flute of Govinda, this is very powerful. Então, Govinda Venu Dhani, né, o som da flauta de Govinda é tão poderoso. Everybody completely intoxicated and captivated with the sound of the flute of Govinda. Então, todos ficam totalmente cativados e hipnotizados pelo som da flauta de Krishna. Nisamma Geetam Tadananga Vardhanam Brajastriyo. Sukadeva Goswami Pad told, when Krishna played the flute, everybody completely intoxicated and give up all their household duties and running towards Krishna. Shukadeva Goswami disse, né, que quando Krishna tocou a flauta, todos largaram o que estavam fazendo porque ficaram totalmente enfeitiçados pelo som da flauta de Krishna e foram correndo se encontrar com ele. And another thing, with this flute, Krishna captivated the heart of all the gopis. And another Krishna, in this flute, he destroyed the man in the heart of the gopis. Então sim, com a flauta Krishna atrai as gopis até ele e também a flauta também faz com que o man, né, quando as gopis estão bravas com Krishna, isso também acabe por causa do som da flauta. Sometimes Krishna's Venu means sound of the flute cannot destroy the man of Srimati Radhika. Mas às vezes a flauta de Krishna, a Venu, a flauta falha e não consegue acabar com o man, é o raiva de Srimati Radhika. Jatkinchit tinagulma kikata mukham gaste samasitat sarvananda mukunda daitam lilanukulam param shastrir vasputatam mustandam janchaya brahmadevi saspirinam madhyanta bandate. Raghunath Das Goswami in this Sanskrit slok explains transcendental world, Golok Vrindavan, all the living entities, they are called conscious being Chetan Dharma. Raghunath Das Goswami diz nesse verso que lá em Goloka Vrindavan, todas as coisas, tudo que existe lá é consciente, Chetan Dharma. And all their activities, Krishna's favorable, no one unfavorable, impossible. Tudo que lá existe é consciente e é favorável aos passatempos de Krishna, não existe nada desfavorável. So Jatkinchit, even the small grass, blade of grass, dust, even the spider or snake or another is called scorpion, everything is also there. Krishna Lila Anukulam Param, all they are favorable for Krishna Lila. Todos os seres lá, inclusive, por exemplo, uma grama, né, no chão, ou então uma aranha, uma cobra, um escorpião, todos eles são favoráveis aos passatempos de Krishna. Once Srimati Radhika, she did man. Uma vez Srimati Radhika ficou em man. Krishna tried to break her man with his sound of the flute. Krishna tentou fazer as pazes, né, acabar com o man dela com o som da flauta. But Srimati Radhika, she is thinking, I will listen to your sound of the flute, then you can break my man. Srimati Radhika pensou assim, mas você só vai acabar com o meu man se eu ouvir o som da tua flauta. Não. If you listen my Harikatha, then you will speak. If you are not listening, what will you speak? Então,
Né, criança? Se você não tiver ouvido o Harikata, qual é feito, né? Você tem que ouvir para poder... Sometimes, so for this guy, I'm intense, hey, listen Harikatha, listen Harikatha. When you listen, then you will speak. If you not listen, what will you speak? Ah, tá. Eu vou poder falar o Harikata se você estiver ouvindo o Harikata. Se você não estiver ouvindo, o que eu vou falar? And you never listen Katha Gurudev, what will you speak? Ah, tá. Ah, tá. Se você nunca ouviu... Tá, perdão, agora a gente... So- acho que apaga tudo. Se você nunca ouviu o Harikata de Gurudeva, como que você vai falar se você não ouviu? Você So for the Vishwanath Chakravarti Pad, in his commentary, Adu Guru Mukhad Harikatha Sravanam. This is a duties of disciple. First listen Harikatha from the lotus leaf of Guru. Por isso que Srila Vishwanath Chakravarti Pada diz que no início, o dever do discípulo é o quê? Ouvir Harikata dos lábios de lótus do Guru. E antes do quê? I told wrong something. Fala. Ele falou que você só vai conseguir falar se você ouvir o que eu estou falando. Se você não escutar, como você vai conseguir falar alguma coisa? Vai estar falando dele especificamente. Huh? I can only speak if you heard. Não. You can only speak if you listen. If you don't listen, Harikata, what to speak? If you not listen lotus leaf of Guru, what will you speak? Just you read or here they are listen, then you can speak. If you listen Guru Vichar, Guru Vichar means the concerns of Guru, then you can properly speak. For this regard, Vishwanath Chakravarti Pad very clearly explained. You read the commentary. Adu Guru Mukhat Harikatha Sravanam. Why? Because Guru Katha you can speak. Otherwise you can speak, just you can take mic and where you listen here, there Katha. Maybe Siddhanta correct or sometimes also incorrect. What you are speaking? Então, o que acontece é o seguinte, se você não ouviu o Harikata diretamente do Guru, você não vai conseguir ter esse Guru Vichara, as concepções do Guru. Talvez você tenha, ouvido o Harikata aqui e ali, ou então leu alguma coisa nas escrituras, mas não, você tem que ouvir, para ser perfeito, você tem que ouvir do Guru, que aí você vai poder reproduzir o Harikata do Guru, você vai ter realmente entendido o que ele falou e vai poder falar. Por isso que Srila Vishwanath Chakravarti diz, Ado Guru Mukhad Harikata Shravanam. No começo a gente tem que ouvir o Harikata das bocas de lótus do Guru diretamente. So try to Srimati Radhika see thinking opposite way. Well, I will not listen the sound of the flute. So how will you break my man? Então, Srimati Radhika, no caso, pensou ao contrário. Eu não quero ouvir o som da sua flauta, porque senão você vai acabar com o meu mano. So Srimati Radhika very quick took some cotton, put in her ear. Então, bem rápido, ela pegou um algodão e enfiou assim no ouvido para tapar os ouvidos. Ear tight. If you go the flight, you can put what is this called? Earplugs. You cannot sound, you can then sleep like nice. Aqueles tampões de ouvido, né, que o pessoal no avião também usa, né, que você bota no ouvido assim para poder dormir tranquilo e nenhum som te incomodar. If your flight is very long flight, 10 hours, 15 hours flight, USA, how many hours? London, 10 hours. And if you go direct to Delhi to Houston, 20 hours flight. Então, se você tem voo, uma viagem longa de avião, né, tipo para ir para Inglaterra, Estados Unidos, que são, né, 10 horas de viagem até Londres, ou então... 18 hours, okay. Imagina um voo direto também de Delhi até Houston, Delhi para os Estados Unidos, 18 horas no avião, imagina. So that time you are earplugs. Can you listen? So it's in the I am saying because Srimati Radhika she is thinking. And put the, what is it called? Cotton. So not listen the sound of the flute of Govinda. Então, a Srimati Radhika pensou também, eu vou enfiar um algodão assim bem fundo para fazer um tampão de ouvido para não ouvir o som da flauta de Govinda. Now Krishna's sound of the flute completely failed to break the man of Srimati Radhika. Então, a tentativa de Krishna, que era o som da flauta, para acabar com o manda de Srimati Radhika foi um fracasso. But without break the man of Srimati Radhika she will not meet with Krishna. Mas sem acabar com o mana de Srimati Radhika não ia se encontrar com Krishna. Because Srimati Radhika, that man is called Durjay man. Durjay man understand? Unbreakable. And Ahituki man, causeless. Então, porque o mana de Srimati Radhika é Durjay man, ela estava assim, não tinha causa para ela estar brava com ele. Era causeless, era sem causa para ela estar brava, e era Durjay man, era muito difícil, impossível, né, dela fazer as pazes. My jihad always, my tongue always was, speak, but the time is over. I have to speak, but time is limit. Então a minha língua não para, eu quero continuar falando Harikata, mas a hora está passando e eu vou ter que parar.
Very powerful. And many kinds of man also. Man means anger. Srimati Radhika, different kinds of man. Então, muito poderoso, né? Tem vários tipos de mano também, desse tipo, dessa raiva, desse mano, desse material que sente, tem vários tipos, não é só um tipo, não. Actually, all this katha we listen from Gurudev. Todos esses That harikatas, things I am speaking to you. a gente ouviu de Guru, eu ouvi de Gurudeva, por isso que eu tô falando pra vocês. Gurudev gave class, Jaiva Dharma class, and continue 5 years. You read man, how many brothers, Udattaman, Lalitman, different kinds, and Hetuman, Ahituman. Então, Gurudeva deu... For this I am speaking. What I am speaking, I am not speaking anything. And from Gurudev. Without Gurudev Katha, I am not speaking. What you listen, before I listen Harikatha, Gurudev, and that I am speaking. Então, tudo que eu falo, na verdade, foi o que eu ouvi de Gurudeva. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido de Gurudeva. Gurudeva deu aula por 5 anos sobre o Jayavadhara, me explicou sobre todos esses tipos de mano. Né? O Data mano, Lalit mano, Retumano, Retumano. Gurudeva falou sobre tudo isso. Eu só falo o que eu ouvi de Gurudeva. Huh? Just I also finish 5 minutes more. Só mais 5 minutinhos. You are hungry. Vocês You are estão com tired. fome, cansados. Hungry for Harikatha. Estão com fome de Harikata? Okay, finish. So now, then Krishna's flute completely what? Failed. Brahmastra failed. Então a flauta de Krishna, que era tipo a Brahmastra dele, né, a bomba atômica de Krishna, falhou também, não funcionou. Or without breaking the man of Srimati Radhika, Srimati Radhika will not meet with Krishna. Mas sem, né, acabar com o mano de Srimati Radhika, ela não iria se encontrar com Krishna. Then Krishna thinking, what will do now? Aí Krishna pensou, o que eu faço agora? Because Srimati Radhika yet tight. With the cotton. Porque Srimati Radhika tinha botado, né, aqueles tampões de ouvido bem com algodão, né? Then Krishna thinking, what will do now? Krishna then he remember Yogamaya. E aí Krishna pensou, o que eu faço? Aí Krishna se lembrou de Yogamaya. Yogamaya Shiva. Bhagavan Vita Ratri Saradut Pulla Mallika Rantu Manas Chakre Yogamaya Upasritam. And Yogamaya. Krishna remember, hey Yogamaya, you arrange what will do now. Então, porque Krishna faz todos os seus passatempos, né, com a ajuda de Yogamaya. Então, nessa hora, Krishna realmente, pessoal, Yogamaya, me ajuda aí, porque eu não vou conseguir sozinho. Then Yogamaya is saying, hey Govinda, I'm your maid servant. You give any order, I have to follow your order. Yogamaya apareceu e falou, ó Krishna, de mãos postas, ó Krishna, eu sou sua serva. Me fala o que você quer que eu faça, que eu vou dar um jeito. If you give order your servant, he will do this thing. Pode me ordenar que eu vou fazer o que você mandar. Então, se você der ordem para um servo seu, ele vai cumprir sua ordem. So Yogamaya she told, hey Govinda, and you are the supreme. You give any order, I have to follow your instruction. Então Yogamaya disse, ó Krishna, você é o supremo, me ordene, só me diga o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou seguir vou cumprir suas vontades. Then Krishna told, hey Yogamaya, how to break the man of Srimati Radhika? Krishna perguntou para Yogamaya, Yogamaya, como que eu faço para acabar com o mana de Srimati Radhika? Then Yogamaya said, Prabhu, I am help you. Aí Yogamaya falou, ó Prabhu, ó Senhor, eu vou ajudá-lo. Then Yogamaya manifested one snake and cobra. E aí imediatamente a Yogamaya se manifestou como uma cobra, né? Uma cobra. Now Srimati Radhika did man already told. Then Srimati Radhika she left to Krishna and going her house Javat. Então eu tinha falado, né? Nesse meio tempo Srimati Radhika ficou em Mano, ficou brava com Krishna e saiu e foi indo em direção à casa dela em Javat. And the path of Braj, very narrow path. E as trilhas em Vrindavana são muito estreitas. Very narrow path. Muito And estreitas. two sides also many thorns. Kantijar. E aí dos dois lados da trilha tinha uns arbustos cheios de espinho, muitos espinhos, árvores Only espinhentas. one person can go. This coming that side very difficult to give the side. Então só dá pra passar um de cada vez. Se passar dois, aí é difícil você ficar de lado para outra pessoa passar. What will do now? O que fazer numa situação? Now Srimati Radhika she is going very narrow, but that Braj language that is called Pagdandi. Pagdandi means very small narrow, and one person can walk. If they come in front, another person very difficult to cross. Então o Srimati Radhika estava andando nessa trilha em Vraja, que era muito estreita, estreitíssima. Né? Na linguagem de Vraja eles chamam de Pagdandi. Então, muito estreito. Então, quando tá vendo, só passa um de cada vez. Se tiver duas pessoas, não dá para passar.
one time, sometimes we joked. The other one coming there, one side that car is coming, and this side also car is coming. Those is again. Who will go back? Então, às vezes eu faço uma piada, né? Que eu imagino uma rua, né? Que só tem uma mão, uma rua estreita também. Tá vindo um carro de um lado, outro carro vindo na direção contrária, no sentido contrário. E ninguém, quem que vai parar para deixar o outro passar? If you go back, at least and 1 kilometer back. Porque imagina, porque na verdade essa rua é estreita e na verdade para um poder dar ré para o outro passar, ia ter que dar ré por 1 quilômetro até conseguir o outro passar. If you go London and Wales, that sometimes of this simple. And we are looking this also. Então lá no país de Gales, you né? travel Wales? Quem já foi no país de Gales sabe que assim, lá tem umas ruas também que são assim muito estreitas e só passa um carro. Sometimes both persons are very egoistic. E se os dois motoristas desses carros em sentido contrário forem muito egoístas, and arrogant, arrogantes, né? Who will go back? Will go back means this is lose my prestige. Você dá ré? Não vou dar ré não, porque senão eu vou perder meu prestígio. You back? You back? Você que dá ré você, não eu. Não, você que dá ré, não eu. Both no. Both also stop their car and both car is. Então nenhum dos dois quer dar ré para o outro passar e a rua super estreita, então acaba que os You dois cannot go param. this way, okay. Fica um de frente para o outro, um carro de frente para o outro, sem nem se mexer. And okay, I can read newspaper. Tá, também não quero saber não, eu vou ler meu jornal aqui. Then one person he was reading newspaper sitting in front of his car. Então um dos motoristas fica parado e fica lendo o jornal, porque não dá para passar porque o outro também está parado. And he's thinking maybe he will be go back. But he's thinking no. When you finish reading your newspaper, you give to me, I will read also. Então esse motorista que está com o jornal pensa assim, vou ler o jornal aqui, o outro vai ver que eu estou demorando e vai acabar dando ré. Mas o outro motorista fala assim, não vou dar ré nada. Quando você acabar de ler o jornal, eu vou ler o jornal. Aí sim. So now what happened? Nenhum dos dois queria baixar a guarda, perdeu o ego. Just coming with your Leela Katha. Now Srimati Radhika, she is going very narrow path. Two side cannot. And go this side, left side, right side, completely what? Full of thorn. Então, voltando à história, este material que estava passando nessa trilha muito estreita, dos dois lados da trilha era só árvore espinhenta, não dava para entrar de jeito nenhum, e era um caminho muito estreito. Or in front, one cobra raises. Maybe 3 meters and long, and very and thick, and raises wood. And also two tongue, his. And eyes as like fireball. E aí este material que eu estava andando nessa trilha estreita e do nada aparece no meio da trilha uma cobra gigante de 3 metros. E a cobra era muito grossa, assim, uma super cobra. E ela tinha um cabelo gigante, assim, a cobra ficava em pé, assim, preparada para dar o bote. Ficava se mexendo, sibilando. E ainda também a cobra tinha uma língua para fora também, os olhos assim, parecia uma bola de fogo. Then Srimati Radhika cannot go front. Because that cobra coming very good. His and E este material não podia andar mais para frente, porque a cobra estava vindo para cima dela ainda e pronto para dar o bote, sibilando ainda. Then Srimati Radhika is afraid what to do now. Este material ficou com muito medo, o que eu faço? Then saying, Krishna, Mahabaho! Hey Krishna, please save me. And very quickly come and embrace to Krishna. Radha Krishna, This is called Braj, Vrindavan, Aprakita Lila. Krishna, me salve. Aí Only- Krishna veio se abraçaram. So I am saying, when Krishna's flute cannot, flute completely what? Failed. That time Jogmaya she arranged. How Radha Krishna, they are meeting together. Who is the snake? Actually Jogmaya. Look like snake. Actually that is equal. And all they are favorable for Krishna. Leela Krishna, favorable Leela, not unfavorable. And externally looking, there is a snake, unfavorable. Actual, how Radha Krishna they are meeting together. Então esses são os passatempos transcendentais de Goloka Vrindavana. Na verdade, todos os seres de Vrindavana, tudo que existe lá é favorável aos passatempos de Krishna. Externamente parece que é um ser desfavorável, né? Uma cobra. Mas na verdade quem é essa cobra? É a própria Jogamaya, e esses seres estão aqui ajudando os passatempos de Krishna, muito favoráveis. Srimati Radhika has all her activities, how to fulfill all the desires of Krishna.
কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করে আরাধনে অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে হোয়াই শ্রীমতী রাধিকা নাম ইজ কল্ড রাধা বিকজ only she can exclusively fulfill the desires of Krishna. Então, por que o nome de Srimati Radhika, só ela é capaz de satisfazer todos os desejos de Krishna? Por isso que o nome dela é Radha. Gurudev gave very nice example. Gurudev Katha, not my Katha. Gurudev example. Where the Shastra don't ask me. Just listen from Gurudev, I tell to you. Então, o Gurudev deu um exemplo, mas não vai me perguntar onde que está no Shastra isso não. Eu ouvi de Gurudev isso que importa e isso eu vou falar para vocês. Once Radha and Krishna, they compete in Radha Kunda. Uma vez Radha e Krishna Swimming competition going on. estavam tendo uma competição de natação no Radha Kunda. Srimati Radhika dressed very nice, beautiful swimming dress. Srimati Radhika estava com uma roupa de banho muito linda para fazer essa competição de natação. Or Krishna, he also dressed very nice, beautiful swimming dress. Krishna também tinha uma roupa de banho, né, de nada, muito linda. Understand? All the Sakhis other side of Radha Kunda. E as Sakhis todas estavam do outro lado do Radha Kunda. And Subal Siddham, they also in there. They are the Krishna Paksha and Radha Paksha. Mane, the Sakhis of Srimati Radhika and Krishna Sakhaji there. Então, os Sakhas de Krishna, Subal Siddham também estavam lá, né? Era a torcida de Krishna e a torcida de Srimati Radhika. Now this, what is called swimming competition is going on. Radha Krishna, who can first and touch the one point. Então, e eles estavam tendo essa competição de natação e tinha que chegar no outro lado do Radha Kunda para tocar, né? Quem ia chegar primeiro no lugar onde, como é que chama? Both Radha Krishna swimming very quick first. Então eles estavam, Radha e Krishna nadando muito rápido para ver quem chegava primeiro do outro lado. Some rules, swimming some rules. You cannot change your truck. There are many rules are there. Então, quem tem competição de natação sabe que tem algumas regras nas competições de natação. Você não pode mudar de raia, você tem que nadar na mesma raia. So Radha Krishna both also swimming, very quick. And almost Srimati Radhika coming and the edge of Radha Kunda. E Srimati Radhika estava quase chegando lá do outro lado da Radha Kunda para ganhar a Maybe 1 or 2 meters, just rest. Faltava só 1 ou 2 metros para ela chegar lá do outro lado. And Krishna little bit also back of Srimati Radhika. Então, os dois estavam andando muito rápido, mas ela estava quase ganhando e Krishna estava um pouco atrás dela. Then Srimati Radhika she had turned her face. Then Krishna, little bit, no, back. Srimati Radhika deu uma olhada para trás e viu que Krishna ainda estava para trás. Ele não ia ganhar, ele estava perdendo, estava atrás dela. All the Sakhis, Lalita, Vishakha, they are making claps. Radhe, all glory to Srimati Radhika, Radhika, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho. Todas as amigas, Lalita e Vishakha, torcendo para Srimati Radhika. É isso aí, Radhe, Radhe, Jai Ho. Or Subal Siddham, they go, Jai Ho, Krishna, Jai Ho, Jai Ho. Mas Subal Siddham, Krishna, vai lá, Krishna, Jai Ho, Krishna, anda. But Lalita, Vishakha, they go, hey, Sakhas. Look, our Srimati Radhika, she is almost winning. Lalita e Vishakha ficaram para os amigos. Ih, já era, olha só, Srimati Radhika já ganhou praticamente. But what happened? Just Srimati Radhika, she sank in the water. Quando Srimati Radhika estava prestes a tocar do outro lado para ganhar, ela do nada ela afundou, mergulhou embaixo da água. Then Krishna very quickly came and touched the point and all the Sakhis make claps. Aí Krishna rapidinho conseguiu Now passar. Krishna win. Conseguiu passar ela e tocou o alvo lá que era de onde ganhava. E aí todos os amigos de Krishna bateram palma, Krishna ganhou. Then all Sakhis become very upset and ask, hey Radhe, why did you sink in the water? E aí todas as amigas de Krishna ficaram tristes, as amigas de Srimati Radhika ficaram tristes, falaram, Radhe, por que você do nada mergulhou na água? You almost winning. Você estava prestes a ganhar. Only 2 meters distance. Faltava só 2 metros para você ganhar. Last point, you also lost your point. Então, e no finalzinho você mergulhou e perdeu a corrida, a nado. Karunamai Srimati Radhika gave very nice answer. Perdeu a competição. Aí Srimati Radhika deu uma resposta linda. Srimati Radhika she told, hey Lalita Vishakha, I know the heart of Krishna. Srimati Radhika disse, ó Lalita Vishakha, eu conheço o coração de Krishna. When I turned my face in back, I saw Krishna. Then Krishna is thinking, hey Radhe, every day you win. Let me chance to today. Quando eu estava quase ganhando, dei uma olhadinha para Krishna, eu vi que Krishna estava atrás. Na verdade, Krishna com o seu rosto, eu vi que Krishna estava pensando o seguinte, Radha, todo dia você ganha, me deixa ganhar hoje, vai.
For this regard and knowingly also sank in the water. Then Krishna jumped and very quickly. Então, porque eu sabia que Krishna queria ganhar, eu de propósito eu mergulhei na água e aí Krishna acabou me passando e ganhou a competição. Balavindavan Vihari Lal Ki Halo Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Oh Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Halo Karunamoyi Radhe 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 Hare Premamoyi Radhe 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 Hare Radhe 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 Hare Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Bolo Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Rani ki Jai Maharani ki Jai Radha Bolo Jai Radha Rani Jai Brajapala Hare Jai Sama Sundara Jai Nandalala Bolo Jai Radha Rani Jai Brajapala Maharani ki jai, Maharani ki jai, Radha Maharani ki jai, Radha Rani ki jai, Radha Rani ki jai, Maharani ki jai, bolo jai Radha Rani Jai Brajapala Hare Jai Sama Sundara Jai Mangalala Bolo Jai Radha Rani Jai Brajapala Jai Radha Jai Sama Sundara Jai Nandalala Jai Radha Rani Jai Brajapala Hare Jai Sama Sundara Jai Nandalala Hello वृंदावन को वृक्ष को धर्म न जाने कोई डाल डालर पात में राधे राधे होए वृंदावन को वृक्ष को धर्म न जाने कोई डाल डालर पात में राधे राधे होए वृंदावन को धर्म न जाने कोई डाल डालर पात में राधे राधे होए बोलो राधे 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 हरे राधे राधे जय 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 श्री राधे बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे हरे राधे राधे जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे राधे बोलो करुणामयी राधे 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 करुणामयी राधे 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 प्रेमामयी राधे Also being sung. Ladies, not the gents. I think this is second hand. Second hand. Não, gente, a Hare Krishna.